Bora começar? Desde que as escrituras sagradas foram traduzidas, elas vieram com bastante erros de tradução, né? Desde a primeira tradução que se tem conhecimento, que é a tradução do Hierônimos, né? Ele mesmo foi lá e mandou uma carta para o Papa, né? Mostrando que tinha mais de 2.000 erros na tradução que ele fez. Erros que, por sinal, até hoje não foram corrigidos, né? Mas sabem quais são. Algumas versões da Bíblia tentam corrigir esses erros, outras não. Deixam do jeito que está. Que no decorrer dos anos, né, no decorrer dos séculos, desde 300, 400 depois de Cristo até hoje, nós vemos que temos muitas diferentes traduções e essas traduções são bem pobrezinhas, né? Elas fazem cada tradutor faz uma coisa diferente ou tenta adequar a nossa cultura, né? Cultura brasileira, cultura americana, cultura europeia, etc e tal, porque é lá do povo de Israel, né? Ou então ou então mantém a palavra original sem traduzir, trazendo um pouco de hebraísmo, não sei, assim, muito entre aspas, hebraísmo para as outras línguas, né? Mas acaba que esses hebraísmos não funcionam, porque são palavras que vêm para a nossa língua sem significado, ou através da religiosidade, ou através do povo mesmo, eles dão um significado diferente para essa palavra, que é totalmente distante do original que eu falo, que é o significado da palavra dentro do hebraico, dentro do aramaico. Então acaba que a gente tem, hoje em dia, muitos erros de tradução, na verdade, equívocos, né? Por parte do leitor, por parte do povo das igrejas, que pensam que o texto está dizendo uma coisa, mas na verdade no original estava dizendo outra totalmente diferente. É isso que a gente vai tentar ver hoje. Então chama a vinheta que a gente já começa logo. Sejam muito bem-vindos à Academia de Shem. Esse é um canal que a gente faz estudos bíblicos, tentando trazer luz, né, ao conhecimento que a gente tem das Escrituras Sagradas e tentar fazer com que as pessoas vejam de verdade o que as Escrituras Sagradas dizem sobre o que nós devemos fazer e sobre aquilo que é Deus, Jesus, a religião e aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que tem que seguir. Então vamos lá, sem perder tempo, bora começar. Palavras não traduzidas da Bíblia, ou palavras mal traduzidas, ou palavras que foram traduzidas erradamente, não sei. A gente vai ver no decorrer do vídeo. Algumas palavras da Bíblia não foram transliteradas, quer dizer, algumas palavras da Bíblia foram transliteradas, não propriamente traduzidas, ou seja, mantiveram a sua forma original, em vez de serem convertidas para um equivalente português. Quando isso acontece, o tradutor quer manter o peso cultural, teológico ou simbólico da palavra original. Essas palavras, mesmo quando não compreendidas diretamente por quem lê, carregam um peso simbólico e litúrgico. É por isso que muitos tradutores preferem mantê-las, mas, ao mantê-las, acaba que geram interpretações completamente diferentes por parte do povo, né, que vai se perpetuando no decorrer dos séculos, e acabou chegando para a gente agora, em 2025, com um peso, não, com uma bagagem religiosa que, se você for ver de verdade, não está no texto bíblico e não condiz com a cultura religiosa da época de Jesus, né, de Yahushua. E a gente vai ver isso devagar, bem devagarzinho. Eu separei muitas palavras, nem numerei. Estava numerado 48, depois eu botei mais. Então, se eu vou ficar olhando o contador aqui da gravação, se ficar muito longo, a gente faz parte 1, parte 2. Vamos ver, né? De repente a gente faz parte 2. Aqui, a primeira palavra que eu já trago, aleluia. Vocês conhecem muito bem. Do hebraico, aleluia, né? Aqui está no hebraico, ó, aleluia. E o Iá é de Yahweh, que está aqui, ó, o tetagrama. Desse lado para cá, né? Da direita para a esquerda, YHVH, certo? Que a gente lê como Yahweh. Vou ter aqui 2 versículos, um de Salmos, um de Apocalipse.
Só vou ler o finalzinho. Bendiga o Senhor, minha alma, aleluia. E outra vez disseram aleluia, em Apocalipse 19:1. Outra é Salmo 104:35. Então dá para que vocês verem tranquilamente que a palavra não foi traduzida, tá lá, aleluia. Aleluia, louvado seja, né? Seja louvado, seja exaltado. Iá, que é de Yahweh. Vou mostrar aqui, na nossa tradução, aqui, na tradução mais comum da Bíblia, tá assim, louvai ao Senhor. Em vez de aleluia, algumas Bíblias trazem aleluia, outros trazem louvai ao Senhor. E a gente já viu que Senhor não deveria estar aqui. Não é uma palavra que deveria nem ser usada por Criador, né? Aqui tá louvai a Deus. Tá? Deus é outra palavra que a gente também está tentando mostrar que não deveria ser usada por Criador, que é um Deus pagão, e aqui é um título humano. Também não deveria ser usada. Mas voltando, por que pensem comigo, né? Por que as pessoas, por que os católicos, né, os primeiros tradutores da Bíblia, mantiveram o aleluia, né, que tu vê que nas igrejas se fala aleluia até hoje, e depois os protestantes traduziram para louvar ao Senhor, né? Senhor seja louvado, louvar ao Senhor. De qualquer forma, você vê que todas as palavras que tinham Yahweh na Bíblia foram alteradas, foram trocadas por outros nomes, né? Isaías, Zacarias, né? Tudo foi trocado por outro nome, tirando o nome do Criador, botando um nome ou adaptado à língua em questão, francês, português, ou simplesmente tirado e botado outro nome mais europeu, né? Tipo Tiago, sei lá, Jorge, João, e por aí vai. Mas você vê aqui que é uma palavra que já tinha o nome do Criador nela, mesmo que seja só a metade, né? Porque os judeus gostavam de não falar o nome do Criador por inteiro, botava só a metade dele, botava abreviado, mas tá lá no original e veio pela tradição oral até a gente o aleluia. Ou seja, eles conseguem esconder de certa forma o nome do Criador, mas não conseguem esconder de tudo, né? Sempre sobra alguma coisa ou no nome das pessoas ou em algumas palavras compostas que tem na língua hebraica. Algumas expressões que em aramaico, na verdade, foram mantidas em um botãozinho hebraico, e outras em outras línguas também estão sendo citadas na Bíblia, não foram traduzidas, mas depois às vezes eles botam a tradução do lado, então você não tem tanto problema. Tem aqui o Talita Cumi, que muita gente conhece, né? Talita, que não é nome de gente, quer dizer menina, né? Menino, levante-se. Então tá lá em Marcos 5:41, e tomando a mão da menina disse, Talita Cumi, né? Que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te, né? Foi posto aqui porque Jesus falava um hebraico diferente, que era o aramaico. Então a pessoa que estava escrevendo essa carta provavelmente quis manter o aramaico enquanto a carta estava em grego aqui, ou em hebraico antigo. A segunda expressão você já deve ter ouvido, Eli, lama sabachthani. Eli não é nome de gente, tecnicamente. Ele quer dizer meu El, né? Tem gente que traduz por meu Deus, né? El, e esse Eli quer dizer meu Deus, né? Quando você bota o I na frente no hebraico, quer dizer meu. Então aqui, meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:56, porque Jesus disse em voz alta antes de falecer, né? E a próxima é uma expressão que está lá em Daniel, capítulo 5, Mene, mene, tekel, upharsin, né? Contado, pesado e dividido, ou seja, entregue, né? Que está aqui em Daniel 5:25. Essa é a mensagem que foi escrita, Mene, mene, tekel, upharsin. Esse é o significado das palavras. Mene, Deus contou os seus dias, tekel, você foi pesado na balança, e parsim, seu reino será dividido. Que Yahweh fala para pro rei dos persas, não, pro rei dos gregos, antes dos persas atacarem, porque eles não estavam seguindo as ordens do Criador. E você tem aqui Hosana, né, muito dito aí nas igrejas católicas, também uma palavra não traduzida. Muita gente bota o nome do filho ou da filha de Hosana, achando que é um nome próprio, mas só quer dizer salva-nos ou acuda-nos, né? Por favor. Aí você tem duas partes da Bíblia aqui, não lembro se tem mais, em Mateus e em Marcos,
hosana nas alturas, acuda-nos nas alturas, ou salva-nos nas alturas, ao filho de Davi. E você tem mais essa aqui, uma palavra que não faz sentido não ter sido traduzida, mas não foi traduzida. Só corrigindo, não era dos gregos, era da Babilônia, né? Belsazar, rei da Babilônia, que foi profetizado para ele que ele ia perder o reino. Então aqui, nós temos Satanás, que é outra palavra que não foi traduzida, Mateus 4,10, retira de Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele prestará culto. Mas você vê que aqui em Mateus, foi um jeito que Jesus falou com a pessoa com que ele estava falando. Não necessariamente quer dizer que aqui estava falando de Satanás, que em Apocalipse fala, né? E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aqui, ele falou que o dragão, a antiga serpente, ele é enganador, né? Ele é traiçoeiro, certo? Mas aqui em Mateus, não necessariamente está falando de Satanás, o diabo, né? Como a gente conhece. Não, aqui está falando de qualquer pessoa, ou seja, a pessoa que ele estava falando, não é necessariamente o nome de alguém, o apelido de alguém. Então é como se Jesus estivesse falando com, se eu não me engano é Pedro, né? Como se estivesse falando com ele. Sai daqui, seu traiçoeiro, seu enganador, né? Daí não estava citando Satanás, eu estava falando que o cara estava possuído por Satanás. Não necessariamente é isso que o texto diz, certo? Então você vê que uma não tradução do texto pode indicar, melhor, pode fazer com que as pessoas levem a interpretar o texto de forma diferente. E é sobre isso que esse vídeo aqui está querendo dizer. A gente vai ver várias palavras que se você ou não a traduzir ou a traduzir de forma errada ou equivocada, você vai ter uma interpretação totalmente diferente do texto original. Vamos continuando. Maranata, que todo mundo fala, né? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Depois fala, Maranata. Muito estranho, muito solto. E tem outros versículos na Bíblia também que falam de Maranata. O que significa Maranata? Nosso Senhor vem, ou vem, Senhor, né? Só não foi traduzido. Muita gente sabe a tradução de Maranata, muitas pessoas não sabem. Então fica assim estranho. Pronto, continuando. Aqui, Rabi. Rabi quer dizer mestre, não tem muito o que falar. Ou meu mestre, né? Ou ir aqui no final de novo. Meu mestre, meu professor. Mateus 23:8. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, o ungido, e todos vós sois irmãos. Ou seja, não deveria, entre muitas aspas, ter um mestre entre os irmãos da igreja. São todos irmãos, não tem um que é maior que o outro. Isso deveria ser o correto, né? Então, em João 11:8, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-te para lá, né? Uma pergunta que fizeram pro Yahusha, né? Jesus Cristo. Jesus o ungido. Aqui eu tenho outra palavra que também não foi traduzida, que é Geena. E muitas teorias foram criadas em cima do Geena, que hoje a gente sabe que Geena é apenas o Vale do Inom, só não foi traduzida, né? Que virou símbolo de condenação no Novo Testamento. Algumas versões aparece traduzido como inferno, olha só. O conceito grego de inferno foi lá posto em cima do Geena, que não tem nada a ver com o inferno. É aqui, Mateus 5:22. Mas eu vos digo, quem se enfurecer contra o seu irmão será passível de julgamento. E quem dizer a um do seu irmão raca, vou chegar no raca daqui a pouco, que é vazio, será ou idiota, será passível de julgamento no conselho. E quem dizer seu louco, né, será passível do Geena, o fogo. Tá vendo o fogo aqui? É importante isso. É porque nesse lugar aqui no Vale do Geena, as pessoas os corpos dos mortos eram jogados e as pessoas eram queimadas. Quer dizer, os corpos eram queimados. Não é queimado vivo não, tá, gente? Os mortos eram jogados lá e cremados. Mateus 18:9. E se teu olho te fizer tropeçar, tira-o e lance-o de ti. É melhor que um dos teus membros seja perdido do que todo o seu corpo seja lançado no Geena. Ou seja, porque se você fizer coisa que não deve, alguém vai querer te matar. É isso que ele está querendo dizer. Seja uma pessoa, um vizinho, um amigo ou o governo.
chegando em cima de você e querendo te matar porque você fez alguma coisa que não deve. Nesse sentido aqui que a gente está falando. Lucas 12:5. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar, olha aqui, ó, no inferno. Sim, eu vos digo que tem mais a ele. Aqui tá dizendo pro inferno, tá vendo? É Geena. Tá vendo como, de novo, uma má tradução em cima de uma teoria que foi criada depois. Já mudou o sentido do texto. Ele estava falando que você iria ser jogado no Geena. E aqui o tradutor botou inferno, que é outra coisa totalmente diferente que a gente conhece. Como o Hades, né? Aquele lugar do mundo dos mortos, onde as pessoas são queimadas e torturadas, etc. e tal. Não tem isso na Bíblia, tá, gente? Isso é cultura católica, né? Pagã, ou cultura grega, que é o Hades. E para os judeus só tinha a sepultura ou o lugar onde cremavam os corpos, que são 2 ou 3 lugares diferentes, mas só isso só. E em Mateus 15:13, ele respondeu: todo vegetal que meu pai no céu não plantou será arrancado e lançado no Geena. De novo, vai ser lançado lá para ser queimado. E ponto. Aqui nós temos mais uma palavra simples, Abba, né? Que era Aramaico, quer dizer pai, né? Em Marcos 14:36, ó. E dizia, Abba, pai, tá vendo que tá um do lado do outro? Tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Yahushua, né? Jesus falando antes de... lá na cruz, antes de falecer. Não, eu acho que foi antes, né? Enfim. Gálatas 4:6. E porque nós somos seus filhos, Yahushua enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Por meio dele clamamos, Abba, Pai. Tá vendo? E Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Né? Quer dizer, Abba quer dizer pai, é como se tivesse escrito pai, pai. Só que aqui em grego, que foi traduzido para português, e aqui não foi traduzido. E engraçado é que espírito de escravidão é espírito de adoção, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso. E o próximo, muito conhecido de vocês, obviamente a palavra Cristo. Cristo não foi traduzido, quer dizer ungido. Né, equivalente ao hebraico Machia, que a gente trouxe, portuguesou para Messias, né? Messiah em inglês. Em vez de traduzir por ungido, a palavra Cristo foi mantida transliterada. Na verdade, não é transliterada, né? Porque o original é Machia. Christos veio do grego, foi transliterado para português e virou parte do nome ou título de Jesus. Filipenses, eu botei só um exemplozinho, mas são muitos, né? Tá no Novo Testamento todo. Quero que esse conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 10, 14. O que eu tenho que falar sobre isso é que quando você não traduz ungido, né, para Cristo, ou bota até Messias, Machia, o sentido da palavra muda completamente. Por exemplo, quando a gente fala Messias, ele é o Messias. A pessoa já pensa, associou a ideia de que Messias é aquela pessoa que viria para nos salvar. Então, Messias quer dizer aquela pessoa que vem para nos salvar. E não é. Né? Literalmente, Messias quer dizer ungido. Ele é ungido, ou seja, ele é a pessoa que foi ungida para ser rei. E quando ela for rei, aí sim, ela virá para nos salvar e nos reger, né? Em vez desses reis humanos que a gente tem, que sempre estão em pecado, sempre estão fazendo coisas erradas, conduzem o povo para um lugar errado, aumentando impostos, aumentando dívida, fazendo o povo ir para a pobreza extrema, etc e tal, trazendo sempre sofrimento para o povo. A gente vai ser liberto disso, porque nós temos um ungido, né, da promessa, da profecia, que vai nos libertar de tudo isso e guiar nosso povo para o caminho da prosperidade. É isso que quer dizer ele é o ungido. Agora, quando você fala ele é o Cristo, que é uma ideia que já se associa à morte, à crucificação, ressurreição e a palavra Messias, que é a ideia que alguém que vem nos salvar, o sentido da palavra ungido se perde, né? Então eu não acho interessante manter
ou que seja Cristo ou seja Messias. Acho mais interessante ser traduzido em todo o Novo Testamento, todo lugar que tiver Cristo, Messias, traduz por ungido. Não vai fazer tanta diferença. E, obviamente, não faz parte do nome dele. Aquele era Jesus, o ungido. Aquele é Yahushua, o ungido. Era mais um denominador da época do que um apelido ou que um nome próprio. Ou um sobrenome, que também não é, né? Nem precisa ter pausado. E logo embaixo tá Machia. Botei aqui um dos versículos do Velho Testamento, agora no caso, porque é hebraico. Daniel 9, 20, capítulo 9, versículo 25 e 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra e estão determinadas as assolações. E eu tenho aqui também João 4,26. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu já botei aqui a profecia e a pessoa sobre quem a profecia está falando. Para quem não acredita, obviamente. Então já botei os dois aqui para você ver quem é o Messias. Eu sou o ungido. Virá ungido. Eu sou o ungido. E olha aqui, ó, Emanuele. Emanuele, no caso feminino de Emanuel. E Emanuel, o que significa? Emanuel tem isso na Bíblia, tá? Ó, Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Tá vendo? Aí tem aqui Mateus 1,23, e eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho. Tu vê que é o mesmo texto, né? Aqui é o anjo falando para Maria agora. E chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, como chegou para a gente, não sei se foi assim exatamente que foi falado lá, tanto em Isaías quanto na época de Jesus, que o anjo falou para Miriam, que é Maria. Por quê? Porque Emanuel quer dizer Immanuel. El, o Deus El. Immanuel quer dizer conosco, né? El está conosco, ou seja, Deus conosco. Mas, como vocês já viram, que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, 2 vídeos atrás, né? Que ela é um deus pagão. Então, às vezes, pode ser que, na época de Jesus, essa palavra, ela fosse usada para Deus, porque a palavra Deus não existia, né? Ou Salvador, ou qualquer coisa parecida. Provavelmente tinha algum significado, mas não é o nome do nosso Deus, do nosso El, né? Que é Yahweh. Só indo lá no hebraico, no original das escrituras, para ver se o nome lá também tá Emanuel. Obviamente, o hebraico ele é de consoantes, então é difícil saber se ela ou ul, como as pessoas costumam dizer, Emanuel, em vez de ser Emanuel. Alguns judeus mais antigos, vamos dizer assim, ou mais assíduos na sua religião, falam que é Emanuel, em vez de ser Emanuela, porque eles não usam o nome do deus pagão. El. E só para deixar claro que eu estou fazendo cortes no vídeo para ficar mais fácil na hora de editar, e também porque eu estou sempre parando para beber água, porque minha tosse ainda está chatíssima. Mas vamos continuar, não vou parar não. Doente ou não doente, a gente continua. Próximo nome, Levita, ou Levi. Essa palavra não tem tanto problema assim. Levi, um dos nomes dos filhos, né, de Jacó, de Israel. E a pessoa que era da tribo de Levi é chamada de Levita. Então não tem tanto problema assim não ser traduzido e ser só transliterado. 1 Crônicas 15, 26. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas, tá vendo? Os filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificando 7 novilhos e 7 carneiros. E essa vírgula não existe. Esse texto eu copiei direto da Bíblia online, então tu vê que tá cheio de erro. E eu vou ficando consertando. Enfim, continuando.
Ah, sim. Ázimos, ou pães ázimos, ou asmos. Também é falando assim, tu vê que quando uma palavra é transliterada, né, não é da nossa língua, ela é emprestada ou trazida. A gente, a portuguesa, apropria a língua e fala do jeito que quer, né? Do grego ázimos, sem fermento, refere-se à Páscoa com os pães não fermentados. Em vez de traduzir como pães sem fermento, algumas bíblias vão estar traduzidas pães sem fermento, outras não vão estar. Botei o exemplo do velho, do antigo, não, do antigo e do Novo Testamento, depois eu falo sobre isso, testamento, enfim. Êxodo 13, 6, 7 e Lucas 22, 7. Em Êxodo, 7 dias comerás pães ázimos. Ao sétimo dia levará a festa do Senhor, e por aí vai, né? E em Lucas chegou o dia da festa dos pães asmos, em um tá ázimos e outro tá asmos, em que importava comemorar a Páscoa. E olha que eu tirei da mesma versão da Bíblia, hein? Em um tá ázimos e outro tá asmos. Enfim. Nossa, essa é uma das grandes, hein? É a Páscoa. O que você entende por Páscoa? O que é a Páscoa para você? Seja que a gente acabou de passar pela Páscoa. Uns festa religiosa, outros chocolate. Mas o que é a Páscoa? O que é a Páscoa para você? O que você lembra? Aí muita gente lá, o sacrifício de Jesus, etc. E tal. Vamos ver o que é a Páscoa. Páscoa quer dizer peça, né? Vem da palavra peça, ou pecha, que é passagem. Certo? Que passagem é essa? Aí eu trouxe aqui qual é a passagem. Êxodo 12, 12, 22. Peguei a versão da Bíblia King James. Eu tenho a Bíblia King James aqui atrás. Ensinareis. Se é Êxodo, então é Moshe, né? Moisés. Yahweh falando através dele. Ensinareis. É o sacrifício de peça, ou da peça. Páscoa ao Senhor. Ou Páscoa ao Deus. Páscoa ao Yahweh. Certo? Que passou sobre as casas dos filhos de Israel, no Egito, e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus e Yahweh. Então você vê aqui. O que significa essa passagem? A passagem é quando veio o anjo da morte e começou a matar, como uma praga ao faraó do Egito, começou a matar todos os primogênitos dos filhos dos egípcios, né? E ao povo hebreu foi dito para eles, ao povo de Jacó, né? Foi dito para eles: vocês vão lá e matem um cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro, passem no umbral da porta das casas de vocês. Quando o anjo estiver passando, em toda casa que tiver o sangue do cordeiro lá, que simboliza Yahushua, no caso, que simboliza o Cristo, ele não vai matar um dos primogênitos lá da casa. Muita gente acha que isso é estranho, porque só passar um sangue de cordeiro o cara vai passar. Não é bem o ritual em si, tipo, foi lá e passar o sangue do cordeiro. É mais a crença das pessoas que estavam dentro da casa. Isso significa que aquelas pessoas acreditavam no Mashiach, acreditavam em Deus, principalmente em Yahweh, e que ele falou que se a gente passasse o sangue do cordeiro, não haveria morte sobre a casa. É mais a simbologia de que dentro da sua casa não tem que ter fermento. A fermento, no caso, é a malícia, que é a questão dos pães asmos aqui atrás. Tem um versículo na Bíblia que fala que o fermento é a malícia. Então você tem que tirar a malícia da sua casa e passar o sangue do cordeiro dentro da sua porta para mostrar para as pessoas de fora, ou para o anjo da morte, ou qualquer coisa ruim que esteja na rua, que não vai entrar na sua casa, porque a sua casa é protegida por Deus, no caso. Ou que as pessoas dessa casa acreditam em Deus e acreditam em Jesus, acreditam em Yahweh, acreditam em Yahushua, e estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Esse é o simbolismo da Páscoa, nada a ver com o que você pensou lá no início, quando eu fiz a pergunta sobre a Páscoa. Não é nem aquela comemoração a Jesus Cristo, necessariamente, e nem a questão do coelhinho da Páscoa, dos ovos, etc. e tal. Sabia dessa? Então vamos para a próxima. Eu fiz uma pequena pausa aqui para contar quantas palavras tem. E de agora em diante que vão começar as palavras mais interessantes, eu percebi que fiz a contagem, são 52 palavras, então eu vou até 26, que encerra esse vídeo, e depois eu faço a parte 2, continuando com as outras palavras.
Deixa eu só fazer um conserto aqui, que eu não gosto dessa aspas da internet. E como vocês estão vendo aqui, próxima palavra, sábado, que é Shabá. Ah, mas Valdinei, todo mundo sabe que é sábado. Não precisa ter problema. E outra, todo mundo sabe que Sabá, ou quer dizer, muita gente sabe, não todo mundo, né? A maior parte das pessoas não sabe. Que sábado quer dizer descanso, né? A palavra Shabbat, em hebraico quer dizer descanso. Mas dá uma olhada só no texto que eu botei aqui, os dois textos do Velho Testamento de novo e no Novo Testamento, Jesus, em Êxodo e Mateus. Quando você não traduz a palavra, você tem uma mudança de significado. No primeiro texto, vocês vão ver que parece que Yahweh, Deus, está tentando, está tentando não, está dando uma ordem religiosa para o povo, que ele deve fazer uma coisa, algum rito religioso, que tem que seguir ele, e se não seguir vai ser amaldiçoado, qualquer coisa do tipo, ó, presta atenção. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar, ó, tá vendo? 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, certo? De Arro teu rim, né? Ou seja, o que parece que está falando? Parece que ele está dando uma ordem religiosa para o povo dele. Então você vai trabalhar 6 dias, mas no sétimo dia você não vai trabalhar, porque é um dia do seu Deus, onde você vai adorá-lo, etc e tal. Mas se você traduzir sábado para a palavra que deveria ser, que é descanso, preste atenção como fica o texto. Lembra-te do dia do descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o descanso do Senhor teu Deus, o descanso de Arro teu rim. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou o Shabat, né, no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do Shabat, do sábado, do descanso, e o santificou. Êxodo 28 a 11. Você vê que quando você troca sábado por descanso, faz sentido. Lembra do dia de descanso. Por que foi feito esse dia? Jesus responde lá na frente. O sábado foi feito para o homem, não para Deus. Deus está falando. Não trabalhem todos os dias de semana, não trabalhem os 7 dias. Trabalhem 6, folguem um. Nesse dia que tu folgar, faz as coisas pro teu Deus, faz as coisas pro teu Yahweh, né? É isso que ele está querendo dizer. Para que você não entre em exaustão e acabe com o seu corpo. Todo mundo que trabalha na escala 7x7 sabe disso. Então, a ordem de Deus para o ser humano foi: trabalha 6 dias, folga um. Certo? Se quiser trabalhar, vai trabalhar menos, mas não é disso que ele está falando. Não trabalhe todos os dias. Deixa um, que é o sétimo dia, o sábado, o descanso. Deixa esse dia separado. E sim, tem maldições para quem não deixar o dia do descanso, que é o sábado. Continuando, não vou cortar não. É Mateus 12, do 1 ao 8. E se deu por aquela altura que Jesus atravessava umas searas com seus discípulos. Era sábado, ou seja, era de descanso. E como seus discípulos sentiam fome, começaram a arrancar a espiga de trigo e a comer os grãos, né? Mas os fariseus, os religiosos lá, ao vê-los fazer isso, protestaram. Olha, os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido no dia do descanso, no dia do sábado. E Jesus disse-lhes: nunca leram o que o rei Davi, fez quando eles, com seus companheiros, estavam com fome? Quando entraram na casa de Deus, né, lá no tabernáculo, ele e seus companheiros, e comeram os pães da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E nunca leram na lei que os sacerdotes do templo podem trabalhar no sábado, ao sábado, ficando isentos de culpa? Ó, duas coisas já. Pois aqui está um que é maior que o templo, ele. Se soubessem o que quer dizer essas passagens das Escrituras, mais do que os vossos sacrifícios quero. Mais do que os vossos sacrifícios, quer a vossa misericórdia. Não teriam condenado quem não tem culpa, porque eu, o Filho do Homem, sou o Senhor do próprio sábado, sou o Senhor do próprio descanso, que ele quer dizer.
e fez uma frase de duplo sentido aqui. Primeiro que ele falou que ele é o Senhor do sábado, e segundo que ele falou que ele é o que mais descansa. Os dois que ele quis dizer aqui. Foi uma frase de duplo sentido que na tradução se perdeu porque a pessoa tirou descanso e botou sábado. Próxima palavra aqui é uma palavra muito complicada que dá pano para manga. Eu fui fazer uma pesquisa sobre essa palavra, amém. Fiquei 3 horas pesquisando em muitos sites, em muitos textos, artigos acadêmicos, estudos teológicos, e complicado, hein? Complicada essa palavra. Eu vou ler aqui só os versículos e eu botei depois uma das coisas que falam sobre isso. Do hebraico, amém, né, significa, de acordo com a tradição cristã, assim seja, verdadeiramente em verdade. Mas de acordo com a minha pesquisa, não foi isso não. Mantida praticamente igual em todas as línguas. A palavra não foi traduzida. Foi mantida a palavra que se repete nos cultos, né? E tem aqui Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, amém. Filipenses 4, 20. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo sempre. Amém. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E Apocalipse 22, 21, lá no finalzinho, a graça do nosso Senhor, Salvador e Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Curios e a Ruxa, o Machia, né, o ungido, seja com todos vós. Amém. E aqui as palavras, eu não botei nada sobre elas, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. De o que as pessoas acreditam, os religiosos acreditam que seja amém. A primeira coisa que eu vou citar é o amã. Amém e amã é uma variação da mesma palavra. E tem muita gente que fala muita coisa, tanto sobre o amém quanto sobre a amã, né, que é a pronúncia mais antiga da palavra amém. Outra coisa é que falam que seja emuná fé, né? Então, eu acredito nisso, tenho fé nisso. Isso que você acabou de falar, eu tenho fé nisso. Eu acredito nisso. A palavra amém, se vocês perceberem, tirando o E aqui, de início, A-M-N, né? É A-M-N, é a mesma coisa. Amém deveria ser com N. Por isso que Amã é a sua versão mais antiga. Uma outra frase que também dizem muito é sobre Animanim, né? Que é nisso eu acredito, nisso eu tenho fé. Muita gente acredita que Animanim seja que amém seja uma palavra reduzida de Animanim. Uma outra frase que também dizem que possa ser que venha de amém é Helmenek Niaman, ou seja, o rei, né? Nesse rei, esse rei fiel é verdadeiro, né? O rei fiel é verdadeiro. Esse ela aqui não é o não, do espanhol. Esse ela é o Deus El. El, o rei El, né? Fiel e verdadeiro. Nós acreditamos nesse rei fiel e verdadeiro. Isso que quer dizer essa frase aqui, que muitos judeus acreditam que seja um acróstico da palavra amém. E a outra teoria também que vem é que amém seja uma corruptela de um deus egípcio cananeio que foi inserido dentro da cultura hebraica a partir da prostituição do povo, a partir do momento que eles foram para o Egito, vieram do Egito, depois foram para a Babilônia, foram para os gregos, etc. e tal. Eles vinham trazendo deuses de fora para dentro da religião. E Amen-Ra, que vocês conhecem, o Deus Sol, ou Amon-Ra, esse Amém pode ter vindo desse outro Amém. Aí muita gente que vai pegar o texto escrito vai falar, não tem nada a ver, porque uma forma escrita não tem nada a ver com a outra forma escrita. Mas a sonoridade é a mesma. Amém, amém. Né? O Amon-Ra é o deus egípcio, mas ele também tem a forma Amen-Ra. Então, eu botei aqui todas elas, falei assim bem rápido, mas depois eu faço um vídeo só mostrando todos eles aqui para vocês, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Próxima palavra, batismo. Outra palavra que não foi traduzida. Muita gente sabe o que é, muita gente não sabe. Batismo quer dizer imersão ou submersão, né? Quando você pega alguém e bota dentro da água e depois tira. Esse ato de botar dentro da água e tirar
simbolizava no passado que aquele ser, aquela pessoa morreu pelas águas, como no dilúvio, e foi tirado das águas, foi ressuscitado. Para ressuscitar. Como acontece com a mosca, né? Você bota na água a mosca, ela se afoga, você tira da água, tira a água dela, ela volta a voar. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu já falei sobre isso. Então vamos lá. Marcos 11, 29 e 30. O batismo de João era batismo dos homens? Respondei-me, né? O Jesus está indagando aqui os fariseus se o batismo de João era o batismo do céu. Foi uma pergunta capciosa. Qualquer resposta que eles dessem estava errada, ou seria mal para eles. Lucas 3,13. E perguntou toda a terra ao redor do Jordão, pregando batismo e arrependimento para perdão dos pecados. Né? Aqui de novo, que é Atos 19, 3, 4, falando sobre o batismo de João, mais uma vez. Então botei aqui 3 versículos falando sobre batismo, mas se você tirar batismo e botar imersão, você tem outro significado do texto. A imersão de João era do céu dos homens. E mais uma vez, pregando a imersão de arrependimento. Imersão de arrependimento é diferente de batismo de arrependimento. Então, se você ler o texto, e percorreu por toda a terra ao redor do Jordão, pregando a imersão de arrependimento para perdão dos pecados. Ou seja, se você imergir a sua vida no arrependimento, você tem os seus pecados perdoados. É disso que o texto está falando. Mas se você não traduz a palavra, você perde o significado. Deixa eu ver. E a próxima palavra, que já falei bastante nos 3 vídeos passados, espírito. Eu botei aqui, ó. Espírito, ruach, do hebraico, quer dizer vento, fôlego, espírito, respiração, sopro, né? Tudo isso. Tem muitas traduções para a palavra ruach ou pneuma do grego. Sopro, espírito, vento, né? Aspiração e expiração, tudo isso. A palavra espírito é tradução, sim, mas carrega uma forte influência do grego latim. A expressão Espírito Santo, Ruach Kodesh, né? Ou pneumahagion, é uma tradução fixada sem alterações de sentido simbólico, sem alterações de sentido simbólico, mas totalmente alteração de sentido, principalmente que ela não era escrita com letra maiúscula, né? As letras maiúsculas foram inventadas depois. Mas eu botei vários versículos aqui interessantes para você ver que se você traduz a palavra espírito e não traduz a palavra espírito, você tem sentido diferente. Gálatas 5:25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. O que isso quer dizer? Não fazemos ideia. Mas você traduz. Por exemplo, vento. Se vivemos no vento, andemos também no vento. Ou então, fôlego. Se vivemos no fôlego, andemos também no fôlego. Ou sopro. Se vivemos no sopro, andemos também no sopro. Né? 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o espírito. O que isso quer dizer? Não faço ideia. O que extinguir o espírito de alguém, ou o seu próprio? Não faço ideia. Agora, não extingais o fôlego? Opa! Não extingais o vento? Não extingais o sopro? Nossa, estão completamente outros significados para o versículo. Marcos 1,12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Se você traduz, faz mais sentido o texto. E logo o vento o expeliu para o deserto. Literalmente, foi levado. E logo o sopro o impeliu para o deserto. Logo o fôlego de Deus, no caso, né? O expeliu para o deserto. E assim vai. Se você traduz a palavra espírito para o que ela significava no original, o texto tem completamente outra vertente em português. E eu botei um dos versículos aqui, dois, né? Falando sobre o Espírito Santo. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Recebeste já o fôlego santo? Santo é separado, sagrado, né? E Efésios, aqui era Atos 19:1-2, agora Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção, e não entristeçais o fôlego santo de ar, ou sopro santo de ar, o sopro sagrado de ar. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais, que eu não vou parar aqui ainda não. E em diante, palavras cujo significado não é tão alusivo, ou seja, pode ser que uma outra pessoa ou outra saiba o significado, mas, né,
a maioria das pessoas não sabem e pela palavra em si não vai nunca adivinhar. Por exemplo, Gólgota, né? O lugar que o Yahushua, né, foi levado com a sua cruz para ser crucificado. O lugar é chamado de Gólgota. Por que Gólgota? Então, se você vê a tradução, significa lugar do crânio ou lugar da caveira. Faz muito sentido, né? Que era onde as pessoas morriam e ficava o esqueletinho. João 19:17. Botei João aqui? Botei. Levando ele às costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. O Calvário também não foi traduzido, né? E levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Olha só. Em cada lugar ficou de uma forma diferente. Enfim. Botei aqui palavras que não foram traduzidas, obviamente, porque são nomes de lugares. Éfeso, Corinto, Galácia, né? Onde moram os Gálatas, Filadélfia, Laodiceia e por aí vai. São as 7 igrejas da Ásia citadas no livro de Apocalipse. Aí eu só botei elas aqui, só vou citar, porque eu acho que é interessante para quem for fazer o estudo de Apocalipse se ligar no significado das palavras que são os nomes das igrejas de cada carta direcionada para cada uma das igrejas lá no início do Apocalipse por Jesus. Então vamos lá. A primeira delas, Éfeso, a cidade de Éfeso. Éfeso quer dizer desejável ou permitível, né, permissível, ou é aquilo que você tem que soltar, por isso que é permissível, né? Quando você solta o seu filho é porque você permite que ele vá. A segunda, Esmirna, que quer dizer mirra, resina usada para enguento e embaçamento, né? Mirra é muito conhecida na Bíblia. Pérgamo, ou Pérgamos, que quer dizer casamento, união elevada. Tiatira, que quer dizer sacrifício contínuo ou perfume de sofrimento. É bom ver a palavra original mesmo para ver qual dos dois tem mais significado para ela. Sardes, a igreja de Sardes. Sardes quer dizer os que escaparam ou os remanescentes. Tem muito sentido para a escritura você falar que são os remanescentes, porque os remanescentes é a palavra usada para aqueles que sobraram do povo de Israel. Os que ainda vão ser unidos na volta de Jesus. Filadélfia, Filos, né? Amor, e Delfos, entre irmãos. Filadélfia, amor fraternal. Laodiceia, né? Ou Laodiceia, que ficou em português. De que quer dizer justiça, e Laos é povo. Então, Laodiceia, justiça do povo. Ou opinião do povo, ou poder do povo. Tá mais para justiça mesmo, porque de que quer dizer justiça. E aí temos as 7 igrejas da Ásia, certo? A próxima palavra, que deu muito problema e continua dando problema, é o Sheol. Do mesmo jeito que o Geena, né? É o Sheol, que quer dizer só sepultura. E Hades. Pausa para beber água. Sheol, Hades. Sheol quer dizer sepultura, como eu havia falado. E Hades é o mundo dos mortos lá pro grego. Quando você troca Sheol por Hades, você causa um problema sério religioso. Então, por exemplo, Gênesis 37:35, Jacó lamentou seu filho, dizendo: descerei ao Sheol, meu filho, lamentando. Ou seja, eu vou lá até a sepultura, vou lá no cemitério. Praticamente é isso. Pois na morte, Salmos 6:5. Olha que legal. Pois na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará? Salmos 88:5. Dentre os que desceram a cova, tu te lembrarás deles? Tá vendo que aqui a palavra Sheol foi traduzida? Dentre os que desceram à sepultura, né? Isaías 14:9. Nas profundezas do Sheol se agitava para receber você quando chegar. Né? Provérbios 27:20. O Sheol e a destruição são incansáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Né? E Jó 14:13. Tem mais. Salmos. Nossa, tem muita coisa. Deuteronômio 32:22. Porque o fogo no meu furor está aceso e a ira de Arro queima até o mais profundo Sheol. Tá vendo que nessa tradução eles botaram Javé?
mas mantiveram o Sheol. Paciência. Porque não traduziu. Enfim. Queima até mais profundo a sepultura, queima até mais profundo lugar de cremação. E por aí vai. Se eu fizer minha cama no Sheol, eis que tu estás ali. Ou seja, quando eu morrer, tu tá lá. Mas Deus resgatará a minha alma do poder do Sheol, pois ele me receberá. Resgatar a alma do poder do Sheol é engraçado. E quando você não traduz Sheol e não traduz alma, parece que a pessoa vai ser trazida de volta do inferno. É disso que eu tô rindo. Mas, voltando, se você traduz as palavras, mas Yarro vai resgatar a minha vida, né, a minha ânima, do poder da sepultura. Ou seja, vai me ressuscitar. É só isso que quer dizer o texto. Eu tô rindo porque, do jeito que tá escrito, realmente leva a uma interpretação completamente mística, tirando a alma do Hades lá, indo lá no inferno, pegando a alma da pessoa. Não quer dizer nada disso o versículo, tá? Eu vou botar mais aqui mais uma palavra. Mamon. Que apesar de em aramaico ser mamona, não sei se tem relação com a mamona, a frutinha brasileira. Talvez tenha, talvez não sei. Mas mamon quer dizer riqueza, dinheiro. É personificado como um senhor, ou seja, Mamon era um Baal, um senhor, rival de Deus, né, de Yahweh. Botei aqui em Mateus e Lucas. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e a Mamon, a Yahweh e a Mamon. Então, o que ele quis dizer com isso, Jesus, né? Você não pode servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Porque se você dedica a sua vida ao dinheiro, você faz umas coisas. Se você dedica a sua vida ao seu Deus, você faz outras coisas. Então é disso que ele está falando. Ou você faz um, ou você faz o outro. Não é impossível você servir aos dois senhores que governam a sua vida, né? E em Lucas é a mesma coisa. E a próxima palavra, tem mais depois, Armagedon, né? Armagedon. Armagedon não foi traduzido. Fica estranho para quem lê. Aí, em Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, lugar que vai haver uma batalha, uma guerra entre a besta do Apocalipse, os diabos e seus anjos, né? E vão lutar contra os santos, etc. E tal, toda aquela batalha do Armagedon, né? E Armagedon, Megido, quer dizer um monte do Megido. Só não foi traduzido, também não faz nenhum sentido por quê. Até a palavra Megido você pode ir lá pesquisar e ver o significado da palavra, que de repente tem também um significado simbólico, porque a batalha no Monte do Megido. De repente esse Megido tem algum significado que seria monte de alguma coisa, e você pega esse significado e tenta traduzir lá a profecia, e de repente ele não está falando sobre o Monte do Megido, e sim de outra coisa, de que vai significar o lugar da batalha. Enfim. Próxima palavra, já que estamos falando de Apocalipse, Apocalipse, né? Que quer dizer revelação ou tirar da sombra, se eu não me engano. Tirar para fora da sombra ou trazer para a luz, né? Acabou virando o último nome do livro do último livro da Bíblia, nome do último livro da Bíblia. E algumas traduções trazem como revelação. Mas Apocalipse é mais comum. Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Adão, Apocalipse disso, daquilo. Acabou virando até um gênero textual, Apocalipse. Apocalipse é uma revelação, só não foi traduzido, né? Então nas traduções vão estar lá, ó, olha aqui, revelação de Yahushua, o Messias, o Mashiach, a qual Yahweh lhe deu para mostrar a seus servos coisas que brevemente irão de acontecer. Então está aí, Apocalipse 1, versículo 1 e 2, a revelação, o Apocalipse. E a próxima parte aqui, que são as palavras desconhecidas de tradução, a gente deixa para a parte 2, então eu vou encerrando por aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, né? Porque eu sempre esqueço alguma coisa nesse vídeo. Mas, bota depois se você lembrar. E aí, o que vocês acharam dessas palavras? O que vocês acharam de ver a tradução dessas palavras para uma palavra mais em português, mais entendível? Você acha que muda muito o significado do texto?
Eu acho que até que nas próximas. Eu acho que muda, né? Se você não souber o significado das palavras que estão no texto, acaba sendo pano de fundo para um monte de teoria absurda e maluca, como tem hoje em dia em várias religiões de vários tipos, cada um com a sua própria interpretação das escrituras, por causa de quê? Por causa desse monte de palavras. Vocês viram que aqui eu tenho uma lista de 52 palavras que não foram traduzidas, eu só falei 26 até agora. Na parte 2 eu pego todas as outras. E vocês vão ver ainda também na próxima parte como tem um problema de interpretação de, de texto, criando teorias mais malucas possíveis por causa dessas palavras ou não traduzidas, ou transliteradas, ou traduzidas erradamente. Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? Gostaram bastante? Tem alguma indicação? Dessa vez eu não botei música. De repente eu deixo para parte 2. Tem várias músicas que tem essas palavras aqui, mas eu não quis atacar nenhuma dessa vez, deixa pra próxima. Não, de repente na parte 2 eu boto alguma dessas músicas. Então eu fico por aqui, paz a todos, muito obrigado. Até a próxima e Animani. Vocês já viram o que é Animani, né? E assim seja, Deus seja fiel. Deus é fiel, né? É assim eu acredito. Muito obrigado, valeu.